O Brasil do final do século XIX já ansiava por mudanças na sociedade. A necessidade de uma mudança estrutural no sistema eleitoral, elaborada por José Antônio Saraiva, apresentava o início de esperança para as mulheres sufragistas. Apesar de visar uma maior qualificação dos eleitores, Saraiva foi indiretamente o precursor do início de uma luta que se estenderia por muitos anos: a conquista do voto feminino. Em 9 de janeiro de 1881, o senador José Saraiva promulgou a lei que carrega seu sobrenome, onde instituía, dentre diversas especificidades para o voto e para o eleitorado, a autorização de pessoas diplomadas ao voto. Foi aí a primeira brecha que o sistema eleitoral dava para as mulheres, e em 1890 tivemos a primeira mulher que sinalizou a intenção de exercer seu suposto direito ao voto. Eu sou Edson Barbosa e este é um podcast com 3 episódios sobre a conquista do voto feminino no Brasil e como a mídia impressa registrou a conquista política das mulheres. Este é o primeiro episódio, que tem como tema principal o contexto social em que as mulheres estavam inseridas no início do século XX. O movimento feminino sufragista crescia em números de apoiadores e em 1888, na cidade de São Paulo, surge um jornal sufragista intitulado A Família, escrito pela professora Josefina Álvares de Azevedo. O jornal, publicado semanalmente, tinha como bordão na capa dedicado à educação da mãe de família e visava disseminar as ideias de igualdade do público feminista. Uma maior quantidade de famílias que eram dirigidas pela mãe, né? Famílias matrifocais, né? Seja elas famílias de escravos ou famílias de brancos, né? Livres. Então, assim, desde o século XIX já existia a força da mulher, né? No seu papel na sociedade. E pouco a pouco, essa ideia até de existir mais mulheres do que homens, né? Isso foi uma coisa que, assim, na minha visão, ameaçava a hegemonia masculina, entendeu? Porque a ideia da mulher, a mulher ela tem uma vida diferente da do homem, né? A mulher, né, pelo menos a gente falando do início do século XIX, a vida de cuidar de crianças, né? Que não é tão diferente de hoje. Mas toda a construção social da mulher faz com que ela tenha atitudes políticas que, de alguma forma, podem ferir a hegemonia do poder masculino, entende? Então, provavelmente, isso é um dos grandes motivos que está por trás dessa ideia aí, sabe? O jornal, publicado semanalmente, tinha como bordão na capa dedicado à educação da mãe de família e visava disseminar as ideias de igualdade do público feminista. Após 6 meses de publicações, Josefina mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro, trazendo consigo o seu jornal. Com o fim da monarquia em 1889, surge mais uma oportunidade das mulheres conseguirem o direito ao voto. A Assembleia Constituinte, convocada em 1891, teve como projeto a autorização do voto para as mulheres diplomadas. Na reunião estavam os representantes dos 21 estados, dos quais 3 foram favoráveis à pauta feminista, porém, levada à votação, e o projeto foi rejeitado. Após diversas tentativas e manobras para tentar a aprovação do projeto, o alistamento eleitoral feminino foi vetado, de vez com a justificativa da palavra cidadão contida nos documentos e emendas de gêneros masculinos.
próxima intervenção do movimento feminista aconteceu muitos anos depois, com a criação de um partido político sufragista. Surge então, em 1910, o Partido Republicano Feminino, o PRF, criado pela professora Leolinda de Figueiredo Daltro, com a intenção de emancipar as mulheres no cenário nacional. O PRF teve início com o apoio político de um grupo feminista em 1909 a Hermes da Fonseca, candidato à presidência. Após uma reformulação, o grupo virou um partido registrado em cartório em 17 de dezembro de 1910 e recebendo seu registro oficial em meados de 1911. As mulheres do partido se tornaram muito ativas politicamente, frequentando inclusive ambientes anteriormente frequentados apenas pelo século masculino, a fim de convencer apoiadores da causa sufragista, e que não foi bem visto pela imprensa da época, que inclusive comparava o PRF a grupos radicais internacionais. Apesar de todo o esforço de Leolinda e das lideranças do partido, o PRF não conseguiu eleger uma representante, uma vez que para se candidatar-se era necessário anteriormente possuir o registro de eleitor, negado na época às mulheres. Um outro fato notável do Partido Feminino foi a organização de uma passeata, com aproximadamente 90 mulheres, pelo Rio de Janeiro em 1917. Influenciada por ideias francesas, a bióloga Berta Luz surge no cenário nacional em 1918, criando a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, que no Rio de Janeiro, aliada a diversas outras ativistas atuantes em diversas áreas profissionais. Em 1922, a Liga passa por uma reformulação e, com os propósitos alterados, passa a se chamar Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, o FBPF, e em dezembro do mesmo ano promove o Congresso Internacional Feminista, convidando políticos de destaque que apoiavam o sufrágio. Apesar de toda a movimentação da FBPF, o voto feminino ainda não havia sido conquistado. E com isso, houveram diversas tentativas políticas através de projetos de lei apresentados que não obtiveram sucesso. Justo Shermont foi o senador que chegou mais longe com sua proposta, apresentada em 1919 e reapresentada em 1927. O projeto Shermont ganhou notoriedade nacional, com o apoio da Federação Feminina, protocolando um abaixo-assinado com aproximadamente 2.000 assinaturas. Porém, apesar de todo o apelo e expectativa, a proposta não foi aprovada. A gente já está falando do período republicano aí, né? Até no século XIX, né? Antes, já existia uma divisão, né? De ideias acerca do que era certo para a nação, né? Porque foi no século XIX que começou a se construir uma ideia de nação, né? Então, com certeza, é difícil afirmar o contrário, né, de que não existia apoio masculino. Só que é perigoso você entrar com ideias anacrônicas, né? Tipo, você querer imputar no homem de 80, 90 anos atrás uma ideia de apoio às mulheres que hoje você tem de alguns homens, né? Muito provavelmente, talvez o apoio que tinha, assim, que era dado às mulheres, ele era num contexto diferente do que a gente tem hoje, né? Dar um exemplo, né? Hoje, as pessoas, os homens que são mais progressistas, assim, eles têm a ideia de querer emancipação feminina, porque eles também querem uma parceira, colocando assim no plano das relações, né? Uma parceira que esteja ali com ele para ter essa companhia igualitária, né? Todo mundo trabalhando, enfim. Provavelmente naquela época eram outros os motivos, né? No próximo episódio, iremos falar sobre como a mídia impressa tratou a conquista do voto em 1932 na Semana do Decreto.